Então, eu passo a palavra ao Luiz Gustavo para dar início a este painel. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer à mesa, ao Rudy, meu amigo de longa data, de 15 anos talvez. Olhamos juntos no hospital. A Camila, a doutora Camila, um prazer. Fisioterapeuta da N3 também, alguns amigos e colegas, professores. E é um prazer estar aqui. Eu falo de envelhecimento há um pouco mais de 15 anos já, posso dizer, quase isso, né? Essa carinha de novo, mas é porque a gente se preocupa desde cedo. E esse é o olhar que a gente tem que ter, né? Qual a qualidade que nós queremos envelhecer. O Dr. Marcos Cabreira colocou muito bem ali, a doutora Lindsen também. E quando a gente fala de envelhecimento, o que nós pensamos no futuro? O envelhecer com qualidade. O que eu estou fazendo agora para envelhecer muito bem no futuro? Vou falar um pouquinho da Mais Saúde. Pode colocar a apresentação e depois eu convido os meus colegas a falarem também. A gente vai fazer uma apresentação rápida dos demais, para a gente abrir para um bate-papo também. Então, a prevenção e acompanhamento de doenças crônicas através de um estilo de vida saudável. Pode passar. Nessa primeira slide, eu quero bater ali um slide sobre a Mais Saúde, sobre a nossa missão. E ali na nossa missão a gente já fala em promover qualidade de vida aos pacientes. Vamos lá, cadê? Foi. Promover qualidade de vida aos pacientes, familiares, atendendo às suas necessidades físicas e emocionais, integrando familiares e equipe através de uma gestão compartilhada entre os colaboradores. Então, lá atrás, nós já nos preocupávamos com isso. O que é isso? É fazer uma gestão de qualidade, uma gestão integrada, aliada a um plano terapêutico. Vou trazer um pouquinho da visão do home care, que é o que nós fazemos, o atendimento domiciliar. O paciente, quando nós falamos em cliente, cuidando dele em casa, ele não precisa ficar confinado, e essa é a ideia que nós trazemos hoje, ao paciente que fica num leito, que fica numa cama de hospital dentro de casa, uma cama, um leito hospitalar dentro do domicílio. Nós precisamos inseri-lo no ambiente, no convívio familiar. Nós temos pacientes, por exemplo, que nós levamos para o Pesque Pague. Nós temos paciente que toda sexta-feira ele vai no Mercadão do Xangri-Lá, porque ele sempre foi lá a vida toda e nós não temos que deixar de fazê-lo. Nós temos pacientes que até hoje são empresários, nós continuamos fazendo esse acompanhamento com ele. O acompanhamento de doenças crônicas. Um paciente que é hipertenso, nós cuidamos da pressão. Um paciente que tem, por exemplo, diabetes, continuamente nós colocamos uma nutricionista dentro da casa dele. Para quê? Para abrir geladeira sim, para ver por que ele está comendo essa quantidade de bolo. Por que o café dele tem tanto açúcar assim? Então nós precisamos cuidar agora para ter uma qualidade no futuro. Pode passar. Assistência domiciliar da Mais Saúde, ela é estruturada com base no serviço diferenciado, buscando uma melhor evolução clínica. É o que eu falei, é um plano de assistência domiciliar, personalizado. Então nós customizamos, nós personalizamos esse atendimento, nós personalizamos esse plano terapêutico de acordo com as necessidades individuais de cada cliente, alinhado a uma equipe multiprofissional, com médicos, fisioterapeutas, fono, nutricionistas, enfermeiros, técnicos, cuidadores, farmacêuticos, terapeuta ocupacional, assistente social, educador físico, alongamentos, controle de sinais vitais, enfim, toda uma equipe multiprofissional cuidando desse paciente em ambiente domiciliar. Nosso diferencial, como eu coloquei, é um plano de assistência domiciliar personalizado, orientações específicas sobre os cuidados necessários para cada paciente, ações domiciliares e estruturas de programa de acordo com sua necessidade, serviços direcionados na qualidade e segurança do paciente, humanização. Esse é o nosso slogan para 2023, o cuidado humanizado sempre ao seu lado. Eu preciso entender o que o meu paciente quer, o meu cliente, o idoso, o que ele está precisando. Como foi colocado lá fora, o idoso ele não está confinado a só em baile, a só o bingo. Esqueçam isso, nós precisamos trabalhar a qualidade.
Eu tenho idoso, assim como todos que estamos, que dirigem muito bem, que têm as atividades diárias. Nós precisamos acompanhar e ter um olhar diferente agora. É um paciente que nós acompanhamos, o nosso cliente, numa clínica, por exemplo, de fisioterapia, né, acompanhando ele com uma fisioterapia, uma hidromassagem, por exemplo, uma hidroginástica, por exemplo, para esse paciente ter uma maior qualidade de vida, né? Não é um paciente, por exemplo, DPOC, um paciente que tem suas limitações de sistema, limitações respiratórias, onde ele já não tem tanta qualidade. Porém, esse paciente nós também conseguimos tirar ele do ambiente domiciliar. O objetivo é garantir a qualidade da assistência de uma equipe com a capacitação e orientação de médicos especialistas. Nós capacitamos também a família a cuidar desse bem-estar do paciente. Então, a família também tem que fazer parte disso, tem que estar inserida nesse contexto domiciliar, levando o paciente, o nosso cliente, para um outro patamar. Pode passar. Algumas nossas modalidades de atendimento. Pode passar. Vou falar bem brevemente, porque o Rudy vai falar sobre isso, é o gerenciamento de pacientes crônicos. Então, onde não é um programa focado na promoção, educação e saúde dos nossos clientes. Então, os pacientes que têm uma grande utilização da rede credenciada. Então, às vezes, a gente costuma dizer que o idoso sem cuidado, ele é um cheque em branco num pronto-socorro, porque o plantonista não conhece, ele pede muitos exames, pede exames de imagem, e aí o sinistro da operadora de saúde foi lá para cima, e para isso que serve o gerenciamento. É fazer uma medicina preventiva. Eu preciso pensar sempre em prevenção, cuidando do meu cliente do início, cuidando do paciente. O idoso que eu cuido agora, que vai ter 60, 70, assim como aumentou a expectativa em mais de 30 anos, né, acima que era 60, foi para 90, 100 anos, eu preciso começar a cuidar dele agora. A qualidade dele precisa ser pensada agora. O Festival Geros ele fala disso. Um novo olhar para o envelhecimento. Pode passar. Acompanhamento domiciliar, aqueles pacientes que necessitam de uma estrutura, não necessitam de uma estrutura intensiva, né? Nós acompanhamos ele através de hábitos, de área de saúde, como enfermagem, físio, fono, psicologia. Pode passar. Uma de outras nossas modalidades, pode passar também, aqui é uma parte do paciente mais complexo, e a Mais Saúde, dentro de toda a parte domiciliar, nós temos o serviço próprio de remoções e transportes, né? Tem inclusive uma ambulância nossa aí fora, toda a parte de emergências médicas. Então, nós garantimos para esse paciente toda a comodidade, toda a tranquilidade do atendimento dele em casa e garantimos também uma retaguarda médica 24 horas para qualquer urgência e emergência. Ou seja, nós garantimos que esse paciente tenha uma assistência domiciliar, uma retaguarda, uma tranquilidade também para os familiares. Grupo Mais Saúde apresenta seu serviço de home care, acolhimento e bem-estar no conforto da sua casa. Cuidado profissional para retomar as atividades diárias com tranquilidade e segurança. Mais Saúde, cuidado humanizado, sempre ao seu lado. Cuidado humanizado sempre ao seu lado. Esse videozinho mostra um pouco do que eu falei. É isso, o paciente não é confinado em casa. É um paciente que tem uma estrutura, é um paciente que sai para passear, é um paciente que tem as suas atividades, como o primeiro senhor que é um empresário e é feito um acompanhamento de sinais, como a senhora que foi passear no Lago Igapó, por exemplo, que passeia semanalmente e não está confinada em casa. Ela tem uma estrutura no ambiente externo e é isso que nós precisamos enxergar. O paciente ele tem que sair desse ambiente, proporcionando humanização, proporcionando qualidade de vida para ele. É isso, pessoal. Muito obrigado. Queria convidar agora o Rudy, então, para falar um pouquinho para vocês do Hospitalar Plano de Saúde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Falar um pouquinho agora do Plano de Saúde Hospitalar. Bem, nós somos o plano de saúde mais antigo de Londrina, então, né,
A gente já tem mais de 50 anos aí de estrada. A gente faz parte do mesmo grupo do Hospital Evangélico de Londrina. Então, a gente é o maior grupo de saúde aqui da região norte do Paraná. Tá? Recentemente alcançamos a marca de 50 mil vidas, então são 50 mil clientes que nós cuidamos. E o nosso foco é sempre a questão de prevenção e cuidado, né? O Hospital Evangélico é o único hospital da cidade que tem um certificado de excelência, ONA nível 3. Então, a gente foca muito nessa questão de excelência e humanização. Tá? Vou pedir para passar o vídeo aqui, e aí vou seguindo. Pense. O que você quer multiplicar na sua vida? Saúde? Tempo de qualidade? O sorriso do seu bebê? Reencontros especiais? Agora, aumente isso milhares de vezes e você sentirá a nossa felicidade. Obrigada por multiplicar por 50 mil o nosso bem mais valioso, que é cuidar de você. Plano de Saúde Hospitalar. Alegria em cuidar. Então, esse é o nosso posicionamento, né? A gente trabalha para que a gente cuide das pessoas, né? E não tem forma melhor de fazer isso do que a gente trabalhar a prevenção, né? Vou trazer alguns dados aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do gerenciamento de crônicos, de prevenção, para a gente poder entender também como os planos de saúde podem ajudar nisso, né? Essa aqui é a nossa pirâmide etária. Então, mostra, basicamente, quantos clientes a gente tem em cada faixa de idade. Tá? E quando a gente olha ali nossos maiores públicos, a gente tem bastante criança e bastante gente da melhor idade. Então, a gente é um plano que é reconhecido de ser o público da melhor idade, né? Pode passar. E quando a gente olha para o passado, a gente vê uma diferenciação muito grande no perfil epidemiológico, né? Nas doenças que acometiam a população. Quando a gente olha ali, década de 30, 40, 50, até década de 60, a gente tem uma prevalência muito grande de doenças infecciosas e parasitárias. A partir da década de 70, 80, 90, a gente começa a ver ali um aumento progressivo das neoplasias, que são os cânceres, e problemas de aparelho circulatório também. Isso tem muito a ver com o estilo de vida adotado, né, nessas décadas mais recentes. Então, a gente está colhendo ali resultados de um estilo de vida que não foi tão saudável hoje, né? Pode passar. E isso tem se tornado uma tendência nos planos de saúde, a gente estudar como é que a gente pode cuidar de todas as gerações de uma forma mais efetiva com menor custo. Né? Nenhuma operadora, nenhum hospital tem recursos infinitos. E quando a gente fala de medicina, a tendência é sempre a gente adicionar custos. O raio-x foi inventado há mais de um século, né? Mas ele continua lá sendo usado. Então, diferente de outros segmentos em que a gente substitui uma tecnologia por outra, na medicina, né, na área de saúde, a gente acaba somando tecnologias, e isso aumenta o custo também. Por isso que a gente teve uma explosão de artigos publicados sobre essa questão de efetividade mesmo, de cada terapia, de cada exame, e etc. Então, o que a gente busca fazer? Como plano de saúde, o objetivo é sempre a gente trabalhar a prevenção, como o Gustavo bem disse agora há pouco, né? A prevenção é o que mais gera conforto, saúde para o cliente e o que menos gera custo para o plano de saúde. A gente tem o Promoprev, então a gente trabalha lá, são programas de prevenção em que a gente identificou diversos públicos na nossa carteira, tá? E trabalha com eles de uma forma diferenciada.
o GDC, que é o nosso gerenciamento de crônicos. Então, o que a gente faz? Levanta os clientes, os nossos pacientes, vê quem tem hipertensão, quem é diabético, todos aqueles que têm doenças crônicas, e a gente faz um acompanhamento próximo dele. Tá? Esse acompanhamento é feito por enfermeiros, por médicos de família, e o objetivo é que a gente dê mais qualidade de vida para esses pacientes. Para você ter uma ideia, em 2 anos, né, a gente conseguiu reduzir o custo desse paciente em 45%. Isso impactou em 4% na nossa carteira geral. E eu estou falando aqui de 500 pessoas sendo acompanhadas. Numa carteira de 50 mil, a gente está falando só de 1%. Mas aí é que vem um ponto importante. Isso não é bom só para a operadora. É bom principalmente para o paciente, para o cliente. Esses pacientes que são acompanhados pelo GDC, eles vão 67% menos ao pronto-socorro do que aqueles pacientes que não são acompanhados e têm o mesmo diagnóstico. Né? Eles têm 63% menos internações. E também realizam 22% mais exames do que os outros. Tá? Então, qual que é o objetivo? Né? A gente, como operadora, quer aumentar esse programa 4 vezes. Né? A gente quer sair de 500 vidas que a gente tinha em dezembro de 22 para mais de 2.000 vidas. O nosso posicionamento é ser um programa de prevenção. Né? Então, o que a gente fez? Contratou, né, em parceria, chamou essa Najas Health, que é uma startup de saúde. Eles trabalham com inteligência artificial e, dentro dos nossos dados, eles conseguem gerar relatórios e gerar para a gente possíveis beneficiários que estão pré-hipertensos, pré-diabéticos, pré-obesos, para que a gente possa trazer essas pessoas para o programa de gerenciamento e possa tratar deles de uma forma preventiva. Antes dele se tornar um diabético, a gente tratar dele e cuidar para que ele não se torne diabético, né? Para que haja essa mudança de estilo de vida. Mas aí vem os nossos desafios. Por quê? Por incrível que pareça, o público não quer participar. Algumas das respostas são essas, né? Mas vocês vão fazer isso de graça? Eu vou ser cobaia em algum projeto teste? Eu não tenho tempo para essas coisas. Então, a gente tem uma cultura de que a saúde ainda ela pode ser deixada para depois, infelizmente. Então, a gente percebe isso em todas as faixas etárias. E é um desafio que a gente tem que fazer. Para vocês terem uma ideia, a gente, em 2021, fizemos uma campanha de Outubro Rosa e de Novembro Azul. Então, a gente deu a mamografia grátis para todas essas mulheres de 45 a 60 anos. Foram mais de 2.900 mulheres convidadas a fazer. Apenas 113 participaram. Com os homens foi um pouquinho pior. Né? Pois foi um pouquinho pior. A gente teve mais de 3.500 convidados e apenas 18 fizeram os testes. Né? Exatamente. Então, assim, isso é muito sério, né? Passa um pouquinho. Esse aqui é o resultado das 113 mulheres que fizeram as mamografias. Né? Essa classificação BIRADS, né, é a classificação que sai na mamografia, que quanto maior o número, maior a probabilidade dessa pessoa estar com câncer de mama. A partir de 3 ali já tem que ter um acompanhamento com o médico, né, com o mastologista, etc. Então, pelo menos 2 dessas mulheres tinham um alto indicativo de câncer. Provavelmente essa que estava no nível 5 ali era câncer. Então, assim, é muito sério isso. E isso a gente detectou essas 2 mulheres em 113. Imagina se as 2.900 tivessem feito. Quantas outras a gente poderia ter, né, feito um diagnóstico precoce? Então, apenas 2% desse público participou do programa. E esse é um desafio grande que a gente tem enfrentado como operadora, trazer a adesão de todos os públicos para essa prevenção. Quando a gente olha ali para o público que faz parte que tem um plano de saúde, né, para os beneficiários de plano de saúde, apenas 1 em cada 5 fazem exercícios físicos regularmente.
Então, a gente está falando aí de 20% apenas do público, né? Se a gente considerar que nós temos 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde, né, a gente está falando aí de muita gente que não tem essa consciência, né? E o que acontece? Quando a gente olha para esses dados, né, a gente começa a baixar um pouquinho na faixa etária, a gente tem um risco muito maior no nosso futuro. Tá? 4 em cada 5 crianças continuarão a ser obesas. Né? Crianças com obesidade têm um risco 3 vezes maior de mortalidade na idade adulta, de não chegar à melhor idade. Né? No mundo todo, a taxa de obesidade deve dobrar até 2030 entre crianças e adolescentes. Quando a gente olha para o Brasil, 1 em cada 3 está acima do peso. Né? 7% dos adolescentes ali de 12 a 17 anos têm obesidade. E esse número só tem aumentado ano a ano. E olha que interessante, quando a gente olha essa geração digital, pela primeira vez, os filhos estão tendo um QI menor do que o dos seus pais. Né? Por que isso? Né? Então, a gente tem aí uma geração digital que fica o tempo todo em tela, que não tem uma socialização entre as pessoas. Né? A tecnologia ela tem aproximado, mas ela tem afastado. Ela tem aproximado os distantes, mas afastado os próximos. Então, a gente vê que é algo muito sério. Então, concluindo, né, esse evento é muito importante para a gente, né, falar sobre a conscientização, sobre a longevidade, sobre o que vocês podem fazer na melhor idade para poder ter uma vida mais saudável. Mas, acima de tudo, a gente pode fazer nessas próximas gerações. Né? Então, a prevenção ela tem que começar cedo, ela tem que ser cultural. Né? Então, além de se cuidar, além de, né, com melhor idade vocês se cuidarem, a gente tem também uma responsabilidade de promover a saúde para filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Então, né, alimentação, prática de exercícios, né, o excesso de uso de telas, a falta de socialização, tudo isso vai afetar diretamente seus filhos, netos, bisnetos. E como a gente viu lá, né, naquela inversão aquela inversão epidemiológica, né? Isso só tende a piorar. Então, quando a gente olha para dados recentes, a incidência de câncer tem aumentado cada vez mais. Então, é algo que a gente tem que se cuidar. E a única forma de evitar isso é ter um estilo de vida saudável. Então, por isso que a gente quer, tanto como plano de saúde, trabalhar essa prevenção. E é isso. Boa tarde a todos. Eu fiquei por último aqui para falar que a fisioterapia, eu vim falar para vocês de exercício físico para ajudar o plano de saúde, economizar, quem sabe diminuir o valor, né? Se a gente tiver menos pessoas indo para o pronto-socorro por não se cuidarem precocemente, quem sabe até o plano de saúde fica mais barato para a gente. Eu estou muito feliz em participar hoje desse evento. Quando eu fui convidada, a clínica, na verdade, foi convidada, eu não conhecia, então eu fui procurar na internet para saber. Né? E eu fiquei muito feliz com um evento desse em Londrina, que assim, tem tudo a ver com o que eu vou falar com a fisioterapia, que a gente sempre, assim, desde a faculdade, a gente aprende a promoção de saúde, a melhor qualidade de vida, mesmo nas doenças crônicas. Então, mesmo que a pessoa já tenha alguma comorbidade, alguma doença crônica, a gente tem como auxiliar e evitar, né, melhorar a qualidade de vida, prolongar essa vida de uma melhor maneira possível. Então, hoje eu vou falar para vocês de prevenção, mas também de acompanhamento, que nunca é tarde para começar a fazer atividade física. Pode passar. Então, só falar rapidinho sobre as doenças crônicas, que acho que depois, se vocês tiverem dúvida, a gente vai acabar conversando. A gente fala de doença crônica, que é uma doença com uma duração que não tem um tempo. Né? É uma doença que normalmente não tem cura e que ela vai se prolongar ao longo da vida. Por exemplo, a hipertensão arterial, e ela pode piorar ou piorar de uma maneira muito, muito rápida ou estabilizar.
Então, as doenças crônicas são as principais causas de morte, em torno de 70%, né, das causas de morte, porque já vem de uma doença de base. E os tratamentos, a maioria delas, né, as medicações, elas são com o objetivo de melhorar os sintomas, mas não com um objetivo curativo. Então, a gente vai tomar, quando a gente tem o diagnóstico de hipertensão arterial, a gente vai ter para o resto da vida. Diabetes, a gente vai ter para o resto da vida. A gente vai tomar medicação, mas a atividade de vida saudável pode tanto diminuir a quantidade de medicação ao longo do tempo, né, melhorar o controle da hipertensão arterial. Então, a gente visa, com o exercício físico, auxiliar no tratamento. Pode passar. Então, o estilo de vida que a gente leva ao longo dos anos, né, desde quando a gente é criança, o Rudy falou sobre a obesidade infantil, que vem crescendo, e realmente vem crescendo. O estilo de vida dessas crianças está mudando muito, né, eles têm muito acesso a coisas na internet. Então, até nem mercado mais a gente quase não faz, né? Tem gente que já pede tudo pela internet. E eu acho que a pandemia deu uma acelerada nisso, dessas facilidades, e as pessoas acabaram não querendo mais fazer mercado. Então, a gente diminuiu, além do sedentarismo que a gente já tinha, diminuiu ainda mais, né, com as facilidades da internet. Então, um ambiente sedentário propicia a essa piora da nossa qualidade de vida, né? Uma alimentação inadequada. Quem que, quando começou a pandemia, não começou a pedir iFood? E o iFood, a maioria das coisas lá são coisas que não são saudáveis, né? Quem vai pedir uma saladinha à noite no iFood? A gente pede um lanche, uma pizza. Então, o ambiente sedentário propiciou muito essa piora também das doenças crônicas. A gente, com a correria do dia a dia, a gente acaba comendo coisas. Eu vou passar ali no Mac, pegar um lanche e já vou trabalhar. Eu vou pegar alguma coisa rapidinho e vou comer rapidinho, porque eu não tenho tempo de fazer em casa. Então, esse ambiente propiciou também, né, essa piora da qualidade de vida das pessoas. E a inatividade física. Antigamente, a gente ia de ônibus, ia a pé. Agora tem Uber, que para em casa e deixa a gente no lugar. Antes, a gente tinha que ir de ônibus, tinha que andar 2, 3 quarteirões. Agora, não precisa mais, porque o Uber não é tão caro, vai de Uber. Então, a inatividade física também piorou a qualidade de vida da gente. Então, o que a gente precisa para tentar manter essa vida mais saudável, tentar melhorar a nossa qualidade de vida, né? Porque a gente precisa melhorar o nosso corpo para a gente não ter quando a gente estiver lá com 60, 70 anos, a gente não tem uma hipertensão que já tem uma insuficiência cardíaca. Porque se a gente não trata precocemente, a gente vai acabar tendo outras comorbidades. A diabetes, quando é prolongada, a gente tem lesão nervosa, lesão, né, ocular, catarata, outros problemas que acarretam com a falta de controle, a falta de vida saudável que a gente leva, mesmo depois do diagnóstico. Além de, com a vida saudável antes, né, de ter o diagnóstico, você prolonga a sua vida sem ter medicação, sem ter outras alterações. Então, a gente precisa iniciar uma rotina de atividade física. Quem aqui faz exercício? Exercício mesmo. Até que bastante. Todo dia. 3 vezes por semana. Ótimo. Até que está bom. A OMS fez um estudo que no Brasil 47% das pessoas são sedentárias. É quase a metade da população. É muita gente. E isso, conforme o passar dos anos, a gente vai ter um excesso de pessoas com gasto alto na saúde, e a gente precisa melhorar isso com a prevenção. O Rudy falou de quantas mulheres? 2.900 mulheres, só 113 foram fazer. Então, a gente precisa focar mais nessa prevenção e alertar as pessoas, o futuro delas, com a prevenção. Evitar o tabagismo, né? Acho que todo mundo sabe disso. Antigamente, a gente via propaganda de cigarro na televisão, mas agora a gente já sabe como faz mal para a saúde, né?
E cuidar da saúde mental, que também não adianta a gente só fazer atividade física e ter estresse no trabalho, né? Ter uma vida muito corrida e não ter atividade de lazer. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha. Se você, eu falei assim, eu vou levar, porque às vezes alguém quer tirar até foto. A OMS, de 2010 a 2020, ela aumentou, essa tabela aqui em cima, é a quantidade de tempo que a pessoa precisa ter, no mínimo, durante a semana, para ser considerada uma pessoa ativa. Mas é de atividade física. Tá? Então, antigamente, em 2010, a OMS falava que até 150 minutos por semana. E de 10 anos, né, essa tabela é de 2020, de 10 anos, eles aumentaram o dobro do tempo de atividade física. Para vocês verem o quanto a atividade física auxilia na melhora da nossa longevidade. Então, antigamente, era 75 a 100 minutos de atividade moderada, eles aumentaram para de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada. Ou de 75 a 150 minutos de atividade aeróbica forte. Então, moderado é atividade que você cansa, tem que suar. E forte é aquela quase que você fala assim, não, agora eu preciso parar, estou cansada, muito cansada. Essa tabela é de pessoas adultas, de 18 até 65 anos. De 65 anos a mais, eles têm essa mesma tabela, só que eles acrescentam outras atividades, de fortalecimento muscular, por exemplo. Porque quando a gente, acho que o Dr. Cabreira falou lá fora, que a partir dos 30 anos a gente já começa a envelhecer. E, de fato, é mesmo. A gente já começa a perder músculo a partir dos 30, 40 anos, né? Mas a pessoa sedentária já começa a perder músculo, e a gente ganha gordura. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai trocando a musculatura pela gordura. Por isso é tão importante as pessoas acima dos 50 anos, além de fazer atividade aeróbica, fazerem exercícios de fortalecimento muscular. Porque a gente vai perdendo massa muscular e, consequentemente, a gente vai perdendo equilíbrio, a gente vai aumentando a porcentagem de quedas, tanto na rua quanto domiciliar. Então, a gente tem que, além dessas atividades aeróbicas, incluir também nessas pessoas o fortalecimento muscular, exercícios de equilíbrio e de coordenação motora, porque isso vai auxiliar... Pode passar. Isso vai auxiliar, então, na prevenção de quedas e na melhora da nossa mobilidade. E acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Boa tarde. Parabéns aos três. A minha dúvida, na realidade, não está direcionada para nenhum de vocês três. Acredito que possa vir a resposta de qualquer um. Eu fiquei muito instigada ao fato de vocês trazerem essa perspectiva da prevenção, né, frente à questão da medicina. Teve algum marco específico, além dos números, que necessariamente vocês já deixaram exposto? Já faz alguns anos, eu vou falar da minha parte, tá? Já faz alguns anos que tem se estudado as alterações, no modo geral, sobre atividade física. Então, tem estudos experimentais, trabalhando com, por exemplo, ratos com insuficiência cardíaca. Então, a gente causava uma insuficiência cardíaca no animal, colocava ele para fazer atividade física. Normalmente, a gente faz ou esteira ou natação. E depois, a gente analisa a musculatura cardíaca, a musculatura esquelética, alguns órgãos. Então, já tem um tempo que se estuda isso, a parte biomolecular. E foram descobrindo que os animais, né, no caso, que faziam atividade física, tinham uma melhora, por exemplo, da musculatura. Quando você ia lá olhar no laboratório, essa musculatura aqui do rato que fez uma insuficiência cardíaca e fez a esteira, por exemplo, esse músculo está melhor. Esse músculo ele não tem tanto estresse oxidativo, por exemplo, ele não sofreu tanto com a insuficiência cardíaca quanto aquele que fazia atividade física.
Então, a partir desses trabalhos experimentais, começaram a fazer atividades com seres humanos. E se viu realmente que melhora o controle da hipertensão arterial, de ter casos de pessoas, né, de grupos de pessoas que diminuem a quantidade de medicamentos antihipertensivos, porque fazem atividade física, porque têm uma alimentação mais saudável. Então, faz um tempo já que tem vindo esses estudos e já é consolidado, na verdade, que as pessoas que fazem atividade física têm melhora da qualidade de vida de várias doenças crônicas. Só complementar, a gente no âmbito domiciliar, há bastante tempo, não vou te precisar exatamente data, mas quando a gente fala no contexto da melhor idade, do envelhecimento, o volume de prevenção aumentou justamente porque não tinha qualidade no envelhecimento. Muitos pacientes, muitos idosos envelhecendo sem qualidade de vida, oxigênio-terapia, confinado a leito, pacientes sem qualidade alguma. E aí você tem um colapso na saúde por dois lados. Falando pelo lado da operadora de saúde, pega esse paciente, por exemplo, como o Rúdio trouxe muito bem aqui. Você pega 3.000 clientes e oferece mamografia para ela, ou 3.000 homens, vamos fazer o exame de próstata. Ele, não quero, muito pelo preconceito. Exame de sangue, olha só, exame de sangue, PSA. E aí era só para ele fazer, e aí ele não fez um preventivo. E aí o que acontece? Com 40, com 50, com 60 foi descoberto um câncer. E aí entra em colapso por conta do quê? Aumenta-se o custo da operadora de saúde, porque daí vai ter que arcar com todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia, enfim. Entra toda uma questão de valores. E por conta disso, né, quanto a gente fala, por exemplo, nós temos dentro da Mais Saúde, nós temos um programa que é Mais Saúde nas Empresas. Né, um programa que é voltado, as empresas têm feito um olhar diferente aos colaboradores. Muitas empresas hoje custeiam academias para os colaboradores. Quando você faz isso, você tem menos rotatividade de funcionários, turnover, absenteísmo, sem contar também a questão da obesidade. Né, você tem muitos atestados. Então, pegando no gancho do que você falou, assim, é porque envelhecia-se muito, porém com zero qualidade. Então a gente começa a dar um preventivo agora, né, com pacientes com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, e aí você tem uma qualidade, e aí a gente pode chamar realmente da melhor idade. Né? E o que é legal também, né? Tem essa parte do cliente, né, do paciente buscar qualidade de vida, mas a gente tem também uma vertente muito forte que vem crescendo, que é a medicina baseada em valor. Então, com a medicina baseada em valor, né, a gente trabalha mais com a questão de diagnóstico correto, feito de forma efetiva, utilizando os recursos de forma saudável, vamos dizer assim. Né? Então, todo o sistema tem trabalhado para que a gente possa trabalhar, possa ter um cuidado maior, uma prevenção maior do nosso cliente e paciente, mas também uma conscientização da parte médica para que a gente possa utilizar os recursos de uma forma mais saudável. Né? Como a doutora Camila falou, né, o custo do plano de saúde é basicamente baseado no custo que os clientes dão para ele. Então, quanto mais se utilizar o plano de saúde, mais caro vai ficar, infelizmente.